O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Prezado diácono, seminarista, povo de Deus, hoje podemos dizer que a igreja inicia a sua grande missão pelo mundo afora. Hoje conclui-se a revelação divina através da vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre existiu com o Pai e o Filho, sempre agiu, sempre inspirou pessoas, carismas, suscitou profetas, sacerdotes, esteve com Davi, esteve com Abraão, esteve com tantos homens, Moisés. É o Espírito que suscitava a comunidade, que guiava e conduzia. Só que eles não sabiam que existia um tal Espírito. Tudo para eles chamavam de Deus. E assim o é. Mas com a vinda de Jesus Cristo, com a encarnação de Jesus Cristo, nós descobrimos algo que não sabíamos. Que em Deus há um Espírito. Embora Deus seja Espírito, mas tem algo próprio, que nós chamamos de pessoa, um atributo próprio do Espírito Santo, que vem nos santificar. Como diz aqui a liturgia de hoje, poderia pegar várias ações, vários atributos do Espírito. Se nos tira o Espírito, nós não somos nada, nós perecemos. É o Espírito que ora em nós, é o Espírito que me ensina a reconhecer Cristo como Senhor. Só podemos dizer Jesus Cristo é o Senhor no Espírito Santo. Quem não tem o Espírito, ou quem não vive no Espírito Santo, não consegue viver e reconhecer a divindade. E é interessante que mais tem crescido no nosso mundo odierno são as pessoas se proclamando ou ateias, ou sem religião, sem credo, e não reconhecem Jesus Cristo. Veem Jesus Cristo como iluminado, mas não como Deus. Mas só podemos reconhecê-lo como Deus quando nós deixarmos sermos moldados pelo Espírito. É Ele que vem em nossos, é Ele que nos convence. Não é minha palavra, não é a simples leitura do Evangelho, mas é quando eu faço tudo isso no Espírito. E onde Ele está? Ele é o vento incessante, está presente, está sempre em movimento, levantando, consolando, dando vida nova, purificando, nos dando a mansidão, a simplicidade. É o Espírito que vai nos capacitando, abrindo os nossos horizontes, nos dando os seus dons, derramando em nós os seus carismas e frutificando em nós aquilo que espera. A igreja, ela nasce no Espírito Santo, e ela é fruto da graça do Espírito.
Por isso compete a nós reconhecermos aquilo que temos. O mundo lá fora não o reconhece. E pode ser que nós aqui dentro possamos esquecê-lo. E reconhecer talvez ou não perceber a sua presença em nós. Pentecostes é o dia que os judeus celebravam a lei, os mandamentos, a Torá. E é nesse dia em que a lei divina é derramada. E agora, diferente dos antigos testamentos, do povo antigo de Davi e Moisés, nós não somos só iluminados pelo Espírito, mas o Espírito passa a habitar dentro de nós, em nossa pobreza, em nossa fraqueza. E Ele que nos dá o quê? O que chamamos de dons, que é muito mais do que 7. Ele abre os nossos olhos, nos dando sabedoria, vendo o mundo com os olhos de Deus. Ele nos leva à profundidade, abrindo nossa inteligência e dando-nos o entendimento da palavra. Ele nos aconselha das dificuldades que temos, das decisões que temos na nossa vida. Ele nos dá força em tempo de fraqueza, nos dá coragem cada vez mais. Dá-nos a ciência de reconhecer que tudo criado é obra divina. E ainda nos dá uma intimidade a ponto de chamar Deus de Pai. E a Ele nós tememos com respeito. Graças ao Espírito de Deus. Mas se nós já o temos pelo batismo, por que continuar a pedir? Por que pedimos sempre, vem Espírito Santo? Ele já não veio? Ele já não está dentro de mim? Por que devo todas as vezes pedir, vem, 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 como se ele fosse surdo ou que ele não agisse? Prezados, vamos tomar o mundo natural, o mundo da criatura, o mundo em que vivemos. Quando o nosso corpo é ferido, um machucado, uma ferida, que começa um sangramento, por exemplo, não sou da área médica, o que acontece dentro do meu organismo? Todo o meu organismo se volta para aquela área e vai um alerta é acionado dentro de nós e que envia para lá para poder sanar aquela ferida, produzindo talvez, dependendo do que for, os anticorpos, tentando ali cicatrizar. É uma forma que o corpo reage diante das feridas da vida. Independente se eu peço ou não, já é próprio da nossa biologia, da nossa natureza, isso acontecer. O sangue já está aqui. Todos estão aqui dentro, que só que são acionados e ali vão. Quando a nossa alma é ferida, quando passamos por dificuldades, por perdas, medo de pandemia que estamos vivendo, de sofrimento e dor, no nossa alma é acionado também um perigo. Só que o Espírito não vai. Ao contrário do sangue que naturalmente socorre aquele parte ferida, quando a nossa alma está tocada e ferida, o Espírito não automaticamente move para lá. Por quê? Porque ao contrário da natureza, nós somos livres. É a nossa liberdade. Quando eu clamo vem, eu estou pedindo para que Ele venha então e haja, porque Deus só age a partir da nossa liberdade. E é isso que nos difere de toda a criação, e é isso que nos faz plenos. Por isso vamos pedindo vem. Quando uma mãe enterra um filho, uma dor dilacerante, e aí parece que perde-se a força, não dá vontade de levantar. Quando alguém nos fere, uma traição ou uma palavra que nos machuca, e ali de repente o nosso chão se abre, e eu digo, acabou o sentido, não dá vontade nem de viver mais. É nessa hora que eu vou dizer, vem Espírito. Não porque ele não estivesse já com aquela pessoa, mas eu aciono um poder extraordinário da graça divina. Quando eu começo a ler a Bíblia e acho aquela coisa que eu não consigo entender, uma coisa chata, não entendo aquilo, dá vontade de abandonar, largar, e eu peço, vem Espírito, porque Ele vai me dando entendimento, capacidade.
Quando eu não consigo, tenho uma decisão a tomar, não sei se caso ou compro uma bicicleta, decisão difícil na vida, eu vou então, peço o quê? Vem Espírito, vem me aconselhar. E Ele vai vindo na sua ação. Nós cristãos temos essa riqueza, e é isso que é o Pentecostes, que é o Espírito Santo habitando entre nós. Só que nós cristãos vamos esquecendo disso. E a igreja, na sua liturgia anual, quer nos mostrar: ei, você tem um poder extraordinário, mas que basta você acionar. Assim como tem um botão do pânico, que algumas acionam quando estão em perigo, quando estou em perigo, acione o botão do pânico do seu interior, que é o quê? Clamar o Espírito, o Paráclito, o defensor, o que me leva à verdade, à profundidade, e que muitas vezes está adormecido dentro da humanidade. E esse Espírito que gera a unidade, também gera a diversidade. Ele é diverso em seus carismas, a cada um vai dando dons, carismas diferenciados em prol da comunidade. São Paulo entendeu isso na leitura que ouvimos, olha que belo. São Paulo compara os carismas à parte do corpo. Qual é a parte do corpo mais importante, gente? Qual é a parte do corpo mais importante? Me responda. O quê? Coração? Tira o cérebro. Qual é a parte mais importante do corpo? É o corpo inteiro. E o corpo é porque está inteiro. Sim, podemos viver sem parte dele, sim, poderemos, mas seremos debilitados. E o corpo inteiro é formado de quê? De partes diferentes. E se o pé quiser ser mão, não teremos 3 mãos e não 2 pés? A diversidade da comunidade que o Espírito gera e gesta é para quê? Para que a pluralidade forma-se uma unidade. E nós somos plenos quanto mais nós entendemos a nossa tríade, corpo, alma e espírito, e cada um compõe. A diversidade não é ruim no espírito, mas o mundo lá fora, a diversidade tem ferido, tem machucado. Os diversos têm buscando suas autonomias. É como se o estômago dissesse: eu não pertenço mais a essa comunidade, eu sou separado. É como se na diversidade do mundo hoje, cada um vivesse estanque, separado. E é só o Espírito que tem a capacidade e o poder de reunir os diferentes estando juntos. Mas por isso eu vou pedir então: vem Espírito de Deus, vem a cada dia suplicar, não que Ele não estivesse comigo, mas para que Ele possa agir naquilo a qual eu suplico, a sua graça, diante daquela ferida, ou talvez de uma necessidade de uma profundidade, de um crescimento espiritual. Eu peço, e esse Espírito que faz comigo, quando Ele vem, quando eu peço, Ele começa a queimar por dentro, a queimar, dá um ardor tremendo, que de repente eu perco todos os meus medos. Eu abro as minhas portas, eu não tenho medo de estar com o diferente. Diz a leitura que no dia de Pentecostes, Pedro e os apóstolos vão para fora, e de repente tem gente de várias línguas ali conversando, e todos começam a entender. Pedro não tem mais medo nem da morte, nem do diferente. E ele começa a gerar a unidade. Ao contrário, meus irmãos, de Babel, a Torre de Babel, no início do Gênesis, os homens começaram a construir uma torre para poder chegar até os céus. O que Babel queria? O que o homem de Babel queria? Ocupar o lugar de Deus. Nós não precisamos de Deus. Quando um homem se distancia de Deus, acontece a diversidade, eles não se entendem. Pentecostes é Deus que vem ao encontro do homem. E ali, como língua de fogo, consome as suas intrigas e os fazem entender uma linguagem só, o amor. Lá fora só vão entender Cristo no Espírito. Aqui dentro só vamos viver o Espírito quando esse fogo entrar no nosso coração e arder e queimar-nos por dentro profundamente. Mas para isso, gente,
requer uma única expressão: vem Espírito Santo. Se eu não peço, se eu não reconheço a minha limitação, a graça não acontece. Isso é fruto e consequência de nossa liberdade. Por isso, quando você sai de casa, vem o Espírito Santo. Vai trabalhar, vem o Espírito Santo. Vai voltar para casa, vem o Espírito Santo, porque ele vai potencializando. Tem decisão difícil e importante a tomar, vem de Espírito Santo. O nosso mundo tem até uma frase na Salmos: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus realmente se faz Senhor, e todos passam a ouvir. Gente, o mundo seria outro se o mundo parasse para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito. Nós não reagiríamos assim tão prontamente, daríamos a mansidão e tudo que vem próprio do Espírito de Deus. E é isso que queremos renovar, e de modo especial ir lá fora e começar a anunciar Pentecostes. Pedro, quando pregou a primeira pregação depois de Pentecostes, no dia de Pentecostes, ele converteu milhares de pessoas. Nós iremos converter as pessoas quando nós proclamarmos o amor. Só que o que você tem proclamado? O que você tem compartilhado? O que você tem publicado? Divisão ou unidade? Que possamos pensar diferente, seremos diferentes, sim. Só que a diversidade não pode ferir a nossa unidade. Cuidado com aquilo que você tem sido, falado, proclamado. O que tem nos dividido? Política, economia, religião, opções de vida. Por quê? Por que isso tem sido motivo de divisão? Sendo que o Espírito vem gerar a unidade. Por que a nossa opinião, a sua opinião é mais importante a ponto de ferir o outro? Isso não é o Espírito de Cristo. Eu posso ter a minha opinião, mas o Cristo me leva sempre e convence cada vez mais à unidade, à obediência. Por isso, o Brasil e o mundo, e cada um de nós, precisamos de um renovo do Espírito Santo. A cada dia, suplicando esta graça, para que Ele venha em nós. Se me tira o Espírito, gente, acaba tudo, morre tudo. Morre tudo. O mundo não está menos pior, não está tão pior, porque ainda existem pessoas cheias do Espírito de Deus. Mas se o mundo se afastar de Deus, o mundo viverá uma Babel, viverá uma guerra, cada vez mais. Por isso, convença-se de que realmente o Espírito é tudo em nossa vida. E que hoje, a partir de hoje, você possa ter uma experiência diferente, um modo de ser diferente. Sempre, todos os dias, clame a graça do Espírito Santo. Mas pode ter certeza que a graça irá acontecer. Concluo dizendo: quando eu oro, vem o Espírito Santo, Ele vem. Só que não é uma coisa automática que produz frutos de uma hora para outra. Olhemos de novo o mundo natural. Quando eu planto uma semente na terra, quanto tempo leva para a semente dar frutos? Quanto tempo leva um ser humano para ser gestado, gerado, nascido e chegar ao tempo da razão? Se no tempo da natureza tudo é gradativo, paulativamente ali, no tempo certo, assim no mundo espiritual. Muitos acham que eu pego o Espírito Santo hoje, pirlim, pim, pim, resolveu. Não. Uma criança, um ser humano, se não educado, não cresce. Uma planta, uma semente, se não regada, não desenvolve. Se não tem a água, não cresce. E nós só iremos crescer no Espírito se nós pedirmos e estivermos próximo da água viva, que é o próprio Espírito. Quanto mais próximo dele eu estiver, mais aquilo que foi semeado em mim irá desenvolver, brotar. E ali eu vou a cada dia jogando esta aguinha, cada dia pedindo o Espírito, porque nós somos livres. É a minha liberdade. E Deus respeita, Deus me ama, independente da minha escolha. Mas se eu escolho por Ele, Ele vem com profusão. É como o sangue todo que vai automaticamente para aquela parte e vai capacitando.
Se eu não peço, o tempo é muito mais demorado. Por isso, hoje e sempre, vem Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.